Boteco 4.0, o podcast que explora os bastidores da inovação industrial, trazendo histórias de vida, conhecimento e muita troca de experiências. Tudo isso com um toque leve e divertido. Porque, convenhamos, assunto sério não precisa ser chato. Eu sou Cláudio Goldva, o moderador nada moderado dessa aventura. A gente só sabe como começa, a gente não sabe como termina. No episódio de hoje, vamos falar sobre os desafios e oportunidades da digitalização de uma empresa do setor aeronáutico. E para esse bate-papo, eu e minha parceira dessa série, Karina Pizzini, jornalista do canal Indústria 4.0, recebemos aqui no Boteco 4.0, gravado na Expomaf, Ezequiel Júnior, diretor executivo da APS, e Maurício Finotti, CEO da iSense. Boteco 4.0 está à venda, não, brincadeira. Nós estamos buscando patrocínio pra gente, porque os entrevistados, quem vem aqui, quem vem bater papo no Boteco fala, cara, o Boteco é muito legal, só não tem cerveja. É uma vergonha, é uma Fake vergonha. news. Um Boteco sem cerveja Na verdade, me enganaram, que eu vim aqui só por causa da cerveja. Beleza. Da próxima vez eu trago uma caixinha. Então. Aí sim, vou entrevistar o Ezequiel de novo. Já põe na pauta. Legal, gente, começando mais um episódio do Boteco 4.0, já começamos quente aqui porque estávamos falando sobre o Boteco e sobre a falta de cerveja no mesmo. Então, saúde a todos, vamos tomar água aqui. Estamos aqui com o Finotti e com o Ezequiel. Finotti, começamos aquela pergunta, assim, para você trazer o contexto, como é que você conheceu esse cara, por que você está aqui nessa mesa? Em 2 minutos, Bom, né? em primeiro lugar, eu conheci o nosso amigo Ezequiel em São Carlos, na USP, na melhor universidade do mundo. E Dá pra cortar? a partir Tem daí... cerveja boa lá, hein? Tem cerveja, exato. Tem cerveja. Mas a partir daí a gente tomou rumos diferentes. O Ezequiel fez aeronaves lá, eu fiz mecânica plena. E com isso fui para tecnologia e indústria e a gente acabou se encontrando agora na empresa que ele está trabalhando atualmente com um desafio grande que é digitalizar aquele monte de papel que tem na indústria aeronáutica. Isso ele conta. Que ano foi isso? Que ano que você estava na faculdade? Faz tempo, ele é meu bicho. Ah. Eu formei em 95, você formou em 2000 e qualquer formei em coisa, 98. Eu Então, fiz ainda depois contemporâneo, mestrado lá. Esses caras fizeram engenharia no milênio passado, né? Os diplomas de vocês estão vencidos. Tá? O computador tinha manivela. É isso aí. Tinha computador já? É isso que eu ia perguntar, qual computador? O ENIAC. Qual é a tua versão desse rolê? Como é que você conheceu esse cara? Não, então a gente é contemporâneo de faculdade, né? Estudamos junto lá na melhor universidade do Brasil e... Gente, patrocínio da USP aqui, tá Não, já aparecendo, perdemos né? muita audiência. Mas o melhor lá era o centro acadêmico, né? Que é o que a gente curtia mais. Lá tinha o boteco, tinha cerveja, tá? Então vocês são formados em truco, então. Não, beleza. Mas aí você foi... Truco 1, 2 e 3, cerveja 1, 2 e 3. Tá bom. E aí você se formou lá na melhor universidade do mundo e foi trabalhar com aeronáutica na hora. Na hora, eu sempre quis trabalhar nessa área, né? Então, primeiro, eu sempre tive curiosidade de saber como as coisas funcionam por trás. Então, eu me lembro quando eu tinha 5 anos de idade, desmontei um despertador daqueles de corda, né? E minha mãe falou assim: nossa, seu pai vai te matar a hora que ele chegar do trabalho, né? E ali começou a minha paixão por desmontar, montar, consertar as coisas. Você montou o relógio de volta, afinal de contas? Cara, depois de 10 anos. Minha mãe guardou o relógio na gaveta, pro meu pai não ver, né? E aí foi, depois de muito tempo, cadê aquele relógio que eu comprei de presente? Era o presente do meu pai pra minha mãe, um despertador daqueles que... Sei. E aí, então, teu filho desmontou, né? Mas como desmontou? Há 10 anos atrás. E aí ela mostrou e tal, eu fui lá, montei de novo, aquele negócio de corda ainda, pegada mais... E teu pai já sabe, ele sabe disso, então. Hoje ele sabe, né? Hoje legal. ele sabe e apoia, porque no final isso me ajudou no meu desenvolvimento, né? Vamos dizer assim. É o que minha mãe fala, ali ela podia ter barrado e falar, não faz isso, me dá no expor, me colocar de castigo, mas ela fez aquilo impulsionar essa vontade que eu sempre tive de consertar as coisas, né? Aham. Então logo que eu saí da faculdade, eu fui trabalhar com manutenção de aviões. Eu entrei na faculdade para conhecer a engenharia, que é a nossa grande mentora aí, né, a engenharia. E lá durante o curso eu fui conhecer o curso de aeronaves, né? Um outro amigão nosso, que é o Regers Nerso, é o Nerso da Capitinga, o apelido dele na faculdade. E ele tinha essa questão de fazer palestras para os bichos, né? E falar sobre o curso de aeronaves, que na época não era uma coisa muito divulgada, porque a indústria aeronáutica no Brasil, em
lá na década de 90, final da década de 90, estava quebrada. Você tinha a Embraer, que tinha acabado de ser privatizada, né? E tinha as linhas aéreas que também estavam, né, sempre tão mal, né? Com algumas, inclusive, quebrando. Foi os anos que fechou Varig. Varig, Transbrasil. Não estava fechado ainda, mas estava em vias de, né? E a Embraer tinha acabado de ser privatizada, estava começando a crescer de novo, né? Aparecendo, mas até então ninguém queria trabalhar com avião porque não tinha emprego, a verdade era essa, né? Mas o Nerso, nosso amigo, né? Ele tinha e até hoje ele tem essa questão de motivar, né, as gerações mais novas para entrar nessa indústria, porque é carente de gente, né, para trabalhar, porque pouca gente conhece, né? Agora existe toda uma questão, né, antigamente tinha mais, né, a questão do glamour, de trabalhar, de poder viajar, conhecer outros lugares do mundo, né, que nem morar talvez em vários lugares ao mesmo tempo, mas não existe interesse por conta de falta de emprego, né? É um mercado muito restrito, um mercado pequeno, então os jovens acabam falando, vou trabalhar onde? É a primeira pergunta, acaba no... Eu lembro quando eu falei pra mim, vou na faculdade tem aeronaves, vou trabalhar com avião, mas você não sabe dirigir avião, menino, o que você vai fazer? Tem que trabalhar com alguma coisa que você sabe pelo menos dirigir, tu vai trabalhar com carro, né? Eu falei, não, eu não sei pilotar avião, mas vou por esse caminho porque eu acho que né, pra gente que é mecânico, né, engenheiro mecânico, tem muito de física, matemática ali pra gente aprender e desenvolver, e eu gosto disso, desmontar, consertar as coisas, montar de novo, né? Nem sempre a gente consegue montar de novo, mas é o que a gente gosta. Mas lá da manutenção de aeronaves você acabou chegando hoje na posição que você está. E qual é a posição que você está? Hoje eu sou o diretor da APS, né, Aircraft Propeller Service, uma empresa americana que está no Brasil e a gente quer, né, desenvolver esse mercado no Brasil, por isso que a gente tem essa subsidiária no Brasil, né, quer gerar emprego, quer gerar conhecimento, quer trazer gente para aprender do negócio, né? A gente hoje trabalha com manutenção de hélices, né, especificamente para hélices de aviões maiores, né, de aviões nível que a gente fala de aviação regional, como o ATR, 72. O turbohélice, que é um motor a hélice, né, mas aviões maiores, né? E também a gente trabalha com componentes de helicópteros. Então o helicóptero ele tem o rotor principal e o rotor de cauda, que é a hélice em cima do helicóptero e a hélice atrás do helicóptero, que o helicóptero não tem asa. O que faz ele voar são esses rotores que tem a função da asa no avião. E esses rotores, para ele fazer o helicóptero para frente e para trás, ele tem uns atuadores hidráulicos, né, que são nem seringas, né, de pistões, né, que faz a hélice do helicóptero, vamos dizer assim, né, o rotor mudar de posição, para o helicóptero ir para frente, para trás, subir, descer. E são, a gente fala, são componentes de segurança muito sensíveis, né, no equipamento desse. A gente trabalha com esses componentes que faz a hélice do helicóptero movimentar e fazer um helicóptero para frente ou para trás, né, no caso, rotores dos helicópteros. Então a gente sempre trabalha com componentes que a segurança tem que ser máxima. Na aviação tudo é base de segurança. Mas e esse match, esse reencontro entre vocês de anos, aconteceu talvez, a partir do quê? Depois de 2, 3 décadas, né, que a gente não se via mais, né, por um bom tempo, embora, né, a gente acabou nos cruzando nos botecos da vida, né, uma pena, mas aí lá dentro da nossa empresa, a gente agora em 2025, desde 2024, 2025, a gente começou a querer trazer mais inovação. Todas as empresas hoje estão em busca de tecnologia, de inovação para melhoria de processo, né, para tirar a influência do ser humano, né, o erro do ser humano, trazer auxílio ao ser humano para ele ter mais acuracidade no trabalho dele, né? E aí a gente começou a procurar empresas no mercado que trouxessem tecnologia para a gente nisso. Então, né, a gente procura empresas no Vale do Paraíba, né, no Sul, no Santa Catarina, que tem alguns hubs tecnológicos, né? E aí a gente procura aqui, normalmente as empresas elas trazem um pacote fechado para você, né? Elas querem te vender produtos que ela já tem. E por conta do nosso mercado ser muito regulado, né, pela questão da segurança, né,
as agências reguladoras exigem muito do que você vai implementar de inovação. Para quê? Para não correr riscos no final, né? Então aqueles produtos que o pessoal trazia para a gente não cabia dentro dessa regulação. Então a gente começou a procurar e não achava ninguém. Aí um belo dia eu conversando com o Regers, né, o Nerso, que é o nosso amigo de faculdade. Tem que entrevistar lá. esse cara, né? Ele era para estar aqui hoje, ele não conseguiu. Nosso muso, que eu nem conheço, mas é nosso ele é muso. muito interessante, vocês vão gostar. Peculiar, Ele além de engenheiro, peculiar, ele é advogado. eu diria. Ele além de engenheiro, ele é advogado. Aí a gente conversou, nossa, E ele tá bem apesar disso. apesar disso, ele tá bem melhor que a gente. O que é aí que tá, né? Em relação ao quê? Mas fala, continua. Então, a gente conversando, pô, mas não estamos conseguindo encontrar ninguém, não sei o quê. Daí, cara, outro dia eu conversei, LinkedIn e tal, conversei e tal. Pode falar Tudo? Pode falar? tudo? Pode falar? Pode. Tem o Chuchu. Eu falei, Chuchu, pô, que Chuchu? O Chuchu da faculdade. Eu falei, não, você tá falando do Finote? É, o Finote, ele tem uma empresa na iSense que faz... fala, pô, é verdade, né, cara? Então, assim, o negócio tava do nosso lado e a gente procurando, né, na estratosfera, né? Aí ele encontrou o Maurício pela LinkedIn, eu acho, né? Começou a conversar com o Maurício e ele vai ficar muito puto comigo, que eu falei o apelido do Maurício. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Maurício Finote Chuchu. É Chuchu E aí- Finote, por favor. Chuchu Finote, combina mais. E aí a gente entrou em contato com o Finote, o Finote, né, parceirão nosso, né, desde a época de faculdade. Eu falei, não, cara, pô, vamos nessa, né? O que vocês precisam? A gente precisa de uma solução para tudo e que não seja caro. Ele falou, o que não seja caro é mais difícil, mas para solução para tudo a gente tem aqui, né? E aí ele foi lá, pô, e desde então a gente está com vários projetos, né, trazendo tecnologia. Então, uma das coisas que a gente está implementando agora é coleta de dados. Então, você tem, né, na nossa planta a gente tem termômetros, né? Então, você tem que controlar a temperatura do ambiente que você está trabalhando para garantir que as condições, né, para aquele reparo que você está fazendo, para aquele trabalho que você está fazendo, esteja dentro dos padrões, né, de segurança, né? Então você tem que controlar a temperatura, tem que controlar a umidade do ambiente, né? Então você tem vários equipamentos lá para ficar anotando isso e o mecânico tinha que ir lá toda vez e ele anotar aquilo. Pô, mas o mecânico tem outras coisas para fazer do que ficar anotando, né? E aí tem aquela questão, né? A letra dele, né? O Finote até contou uma história. Tem pessoas que, pô, minha letra é muito feia, anota aí para mim, né? Então tem essa preocupação, né? Então, vamos tirar isso da mão dele, porque hoje em dia você tem tecnologia para fazer isso, né? Vamos ajudar ele. Para ajudar ele, né? Aí o Finote com os sensores que ele tem, né? Então hoje a gente tem vários sensores distribuídos na nossa planta que ficam medindo as temperaturas, as umidades, né? Isso foi dentro de um processo de transformação digital, de digitalização da empresa ou teve um caso muito específico? Não, é dentro do processo de digitalização, né, que não é só uma digitalização, a gente quer ir realmente para a indústria 4.0, né, trazer isso para dentro. Então, como o nosso mercado é muito regulado, você não pode chegar e fazer uma coisa muito grande, você tem que ir fazendo coisas pequenas, né, que vão encaixar dentro do regulamento, né? Então, isso que a iSense ajudou muito a gente, porque tudo que a gente encontrava no mercado era coisas muito grandes, muito gigantes, que ia mudar totalmente o nosso processo, né? A gente precisava de coisas que se adaptassem ao nosso processo para não ferir o regulamento aeronáutico, por questão de segurança, de risco, tudo isso. Tem a questão de liability. E o Maurício conseguiu atender a gente nesse sentido. O glossário vai ter que entregar agora. Vai ter que entregar. Entrar o que você falou, Lá o quê? liability, não tem nem ideia. Lá é o quê? A questão de você ter riscos jurídicos, né? Então, se um avião cai lá na frente, você não fez o controle direito da temperatura, da umidade, né? Você É responsável por vai isso. pra cadeia. É isso. Liability no final é isso, é cadeia e multa, né? Você quer evitar de pagar Resumo. resumo, né? É por isso que o Regis fez advocacia. Por isso fez que direito. Para escapar disso. Finote, e você recebeu lá uma comunicação então no LinkedIn dizendo, cara, precisamos de você e tal, e você chega na planta, certo? E conta o teu ponto de vista desse approach que houve.
Na verdade não foi assim bem, Finote, vamos conversar. Eu falei, e aí, Chuchu, filha da puta, vamos conversar? Vamos ter que fazer edição do vídeo. Desculpa. Mas o que seria no papo de boteco sem os... Não, é claro, claro. Mas Só não acontece- pode bater na mesa. Mas o papo, não, mas você sabe que é complicado isso, porque os meninos, né, eles mostram que gostam do outro dessa forma, ao invés de dizer, cara, pô, você é super legal, eles falam desse jeito. Então quanto mais Jeitinho xingado você é, carinhoso. mais Mais você ele é gosta, querido. mais brother. A gente Sabe não que consegue falar eu tô com um problema nisso. Eu tenho um menino e uma menina. Um menino de 9, Benjamin, e uma menina, Laura, de 6. E minha esposa tá doida da vida com meu filho, porque meu filho liga pros meus amiguinhos. Não sei o que tal, né? E chega lá, recadinho da escola, ó, teu filho falou isso, teu filho falou aquilo. E aí ela fala, ó, Benjamin, olha sua irmã não fala nada disso. Por que você fala essas coisas? Mas é lógico, ela é menina, eu sou menino. Ainda tem, né? Tem isso, cara. Embora, né, o mundo tá mudando muito, né? Mas o sexo masculino é assim, né? Não. A gente Cumprimenta a gente pode evoluir, a gente vai evoluir, mas por enquanto Acho que é já assim. evoluiu. Vocês Mas- podiam falar palavrão também, né? A gente fala. Acredite, a gente fala. Mas não tão explicitamente. Vamos lá, mas você vamos voltar. Ele falou de uma forma muito carinhosa contigo. Foi carinhoso, foi Certo. fofo. Pô, E a ideia, ele falou, olha, tem um BO gigante aqui para resolver, a gente está num processo de digitalização, ou seja, de tirar papelzinho, de fazer o pessoal realmente focar no que eles são bons. Então, esse é o porquê, né? Porque é que você Exato. quer que as pessoas façam aquilo que eles são mais Que agrega valor. eficazes. Que Exato. agrega valor Esse é o na porquê. A operação. digitalização é o Exatamente. meio para chegar Exato. nisso. É um meio, mas assim, a sensoriamento, tecnologia, etc. é um meio para você facilitar de alguma forma o trabalho. Certo. Não é para tirar emprego de ninguém, é justamente, cara, você é bom nisso, então faça só isso. Tira esse monte de coisa acessória que é maçante, que é chato, Repetitivo. e deixa para a tecnologia resolver. Finote, mas como foi esse mapeamento das necessidades da empresa, né? A gente está falando muito abertamente, ele falou de várias possibilidades, assim, mas como você pegou esse contato, como foi esse mapeamento das necessidades e do que o iSense poderia fazer sobre Cara, isso? foi assim, eu fui na... Agora, tô com um pepino para resolver aqui, vem para cá já. Eu falei, beleza, ok, marcamos uma reunião, ficamos o dia inteiro lá conversando, vendo cada processo. Antes disso, um momentozinho de terapia, falando dos pepinos que são, e norma, e ANAC, e regulação, e faz parte do jogo, e tem que ser assim. Claro. Só que às vezes a regulação ela não tem velocidade para acompanhar a tecnologia. Então a ideia é falar, como que a gente consegue customizar algumas coisas, algumas soluções que a gente tem para atender regulação de um lado e essa facilitação da operação. Deixa eu tentar simplificar. Então, assim, simplificar não, exemplificar. Então, imagina que você, por exemplo, a regulação diz que você tem que ter impresso aquela coleta. Você tem que evidenciar, não digitalmente, mas Exato. é isso? É isso que você vai... Não precisa ter, a regulação não fala que você precisa ter impresso, ela fala que você precisa ter evidenciado. Evidência, ok. Só que essa regulamentação foi feita muitos anos atrás e foi sendo atualizada, mas Sim. algumas coisas não foram atualizadas. Ok. Então significa que aí quando você escreve seu procedimento, sua norma, fala o seguinte, olha, você tem que ter evidenciado. No momento que foi escrito, evidenciado, beleza, eu tenho que ter em papel, escrito pelo operador o que aconteceu na temperatura, umidade, o que aconteceu no meu processo, meu diário de bordo. Aham. E aquele negócio vai ficando, os treinamentos vão sendo feitos em cima daquele procedimento e vai se perpetuando o papelzinho. Ok. O que a gente fez foi uma análise um pouquinho mais holística, ou seja, mais olhando de cima. A gente tinha um professor que falava bem isso, o professor Rosalvo. Dava Pega o aula. helicóptero e... Exatamente, ele estava lá, e o exemplo é exatamente isso que ele dava. Olha, você está na mesa aqui, você está enxergando aqui o microfone, copinho d'água, dá um passinho para trás. Dá um passinho para trás, você começa a enxergar, tem mais 3 pessoas, tem o técnico de som lá no fundo. Então essa visão de helicóptero, você começa a enxergar o todo e não é só resolver o pepininho da tecnologia. Cara, isso aqui é meio. Você está resolvendo um problema, por exemplo, do funcionário que tem vergonha da letra dele e pede para o coleguinha, isso é um caso real, para fazer a anotação. Então o coleguinha tem que fazer a anotação do que ele está fazendo, dele, e ainda tem que cuidar do processo. Aham. Então a coisa começa a ficar maçante. E quando fica maçante, você não faz o trabalho corretamente. E não é motivador. Não. E aí essa história de anotar a temperatura, você pega uma anotação de temperatura e tá lá, 25.4, 25.4, 25.4, 25.4. Cara, meu sistema de monitoramento, meu sistema de condicionamento é fantástico. Olha, a temperatura não muda, é linda. É lógico que estava mudando, mas é lógico que ele copiou a linha de cima.
E não é por sacanagem, é porque é um saco. Claro, ninguém abriu a porta, não aconteceu Não, nada tá tudo durante... lindo, é condições Sim. normais de temperatura e pressão. Mas na verdade não é que aconteceu aquilo aqui, é uma operação maçante, só que é uma operação extremamente crítica. No caso da APS, a gente está falando de resina, de cola, operações de cola, vulcanização não. A gente tem uma área muito específica de reparos de materiais compostos. São materiais que você tem que juntar outros materiais, né? Se fosse Prancha de surf. prancha de surf, né? Então, você Resina tem bicomponente. Exato. Só que não é uma prancha de surf, é um material que vai num avião, vai voar a uma altitude, né, de, sei lá, 10 mil. entendeu? E com temperaturas muito baixas, então tem toda essa questão que ele tem que resistir, né? O material tem que resistir. Então o controle sobre esse processo tem que ser muito restrito. Muito rigoroso. Muito rigoroso. Então o material que você vai usar para isso, ele não pode passar de uma certa temperatura, senão ele vai perder a propriedade dele física, química, e aquilo não vai funcionar direito. Então esses controles têm que ser muito controlados, né? E rastreáveis, né? Porque lá na frente, se der um problema, você tem que mostrar para a autoridade, quem foi o pro culpado, investigador, ó, tá aqui, ó, no dia tal, na hora tal, a temperatura que estava esse componente era tanto e tanto. E mais, né? Que é o que a gente vai conseguir agora com a Hisense. É algo que não tem como mudar, né? Quer dizer, hoje o sistema da Hisense, ele é administrado pela Hisense, é um portal, né? A gente opera, mas ninguém consegue alterar, burlar aquilo, entendeu? Então assim, porque no final do dia o ser humano é capaz de fazer isso. Infelizmente a gente tem todo tipo de ser humano. somos humanos. Faz tempo que os sensores já estão atuando na planta? Já estão atuando. Você pode me contar um pouquinho pra gente de resultados práticos, assim, Cara, para eu entender um pouco acho assim, né, a diferença desse eu acho processo? que a primeira coisa, né, você, obviamente, toda mudança que você faz, você tem uma certa resistência do ser humano, é natural, mudança, né, a gente, quem gosta de mudar, né, a não ser quem mora cada dia num lugar diferente, mas nem todo mundo é assim. A né? minha zona de conforto é o desconforto. Exato. É duro assumir isso. Mas então acho que a primeira coisa foi essa, mostrar, né, para as pessoas que a mudança é boa, né? Quer dizer, a gente tirou uma carga de trabalho maçante, chata, né? Passou para a tecnologia fazer, a tecnologia está aí para isso, sem perder ninguém. Pelo contrário, a gente conseguiu liberar uma pessoa para fazer outras coisas, né? Então hoje essa pessoa que fazia as anotações está fazendo coisas mais importantes, inclusive para ele, né? Eu sempre falava, sempre fazendo hora extra, falei, cara, você tem que sair no horário, você tem que correr com seu filho, ele gosta de fazer maratona, gosta de se exercitar, então, cara, pega teu filho e vai correr com ele, não fica aqui até, mas eu tenho que anotar, não, pô, deixa sair pra lá, né? Então acho que até isso a tecnologia veio para ajudar a gente, então acho que a principal mudança é essa, você dá pro ser humano aquilo que realmente ele precisa, né? Você põe a tecnologia para fazer aquilo que o ser humano né, ele pode fazer, mas não é legal, né? Não é um negócio que ele vai gostar de fazer, e libera ele para fazer as coisas que ele gosta de fazer, entendeu? Acho que é mais ou menos isso, essa eu acho que é a principal. E a questão da segurança, né? Hoje os dados estão muito mais seguros, né? E mais, né? Agora é a segunda etapa que a gente quer colocar inteligência nisso, né? Então, através dos algoritmos que o Maurício está criando, né? Ele já tem, na verdade, você vai conseguir rastrear isso. Então você tem um ambiente que a temperatura sempre está um pouco mais alta. Se eu outro ambiente, será que se a gente mudar as áreas ali, não fica melhor, não vai gastar menos energia? Né? Entra na pegada também de hoje em dia, né? Eficiência energética. De eficiência energética, que está muito em voga, né? Então, tecnologia é para isso. Né? Então os dois ganhos, qualidade de vida dos colaboradores Positivo, acho que isso. e redução de risco. Redução de risco, isso acho que é o principal. A respeito dessa qualidade de vida, né, é interessante que isso acontece muito em indústria. Não, mas vai lá, é só 5 minutinhos que você vai gastar de tempo. Só que assim, é 5 minutinhos 10 vezes por dia. Exato. A gente tá falando de 1 hora, é 1 hora extra. Então esse monte de pequenas paradinhas, quando você coloca vezes 8 horas, vezes 5 dias por semana, vezes 4 semanas por mês, o negócio começa a ficar gigante.
Finotti, mas e como foi essa preparação? A Essência ajudou com treinamento, esse contato com os trabalhadores diretos, operadores? A gente bate muito nessa questão de pessoas, né? E não é simplesmente chegar e enfiar um monte de tecnologia, que em primeiro lugar isso assusta. E assustar não, vou perder meu emprego. Porque a gente começa justamente, olha, mapear os processos, aquela parte que a gente estava falando de regulação. O que dá para a gente colocar sem um impacto muito grande? Regulação é regulação. Nesse caso a gente está falando tem que ir, mudei um procedimento, vai para a ANAC, vai para a FAA dos Estados Unidos, vai para a Europa, então envolve muita mudança. Então vamos pelas bordas o que dá para fazer, que ajuda nessa questão de tarefas repetitivas e que são chatas. Fizemos a gente chama de assessment, que é olhar realmente todos os processos dentro da fábrica, o que é possível, o que agrega valor, o que não é, que dá para fazer, mas não é no momento correto. Vamos esperar e vamos fazer isso com calma. E em cima disso a gente sempre promove o que é um seminário, um webinar que a gente tem que chama Indústria em 2030. É legal que isso era a primeira vez, lá atrás era a Indústria em 2025, falou, pô, nós já estamos em 2025. Já chegou, tem que fazer. Vamos colocar mais 5 anos para frente. São os mesmos slides, mas... Então, mesmo slide, tudo mesmo slide, não vamos colocar mais 5 anos. E na verdade assim, olha, o que a gente tem de tecnologia que pode ajudar o dia a dia? E na indústria é muito comum você ficar tão imerso, quando você coloca o pé no portão para frente, o dia a dia consome. A então, operação às vezes você não tem tempo de... Cara, o que está acontecendo lá fora? O que está acontecendo com a indústria A, B, C ou D de tecnologia que eu podia me aproveitar disso? E a gente tem esse seminário que a gente tem para os nossos clientes, que é exatamente isso, cara. O cara pode não contratar a gente para nada, e tá tudo certo. Mas a gente foi lá e colocou uma sementinha de sair da bolha, sair do quadrado dele, da caixa, para olhar um pouquinho de fora. Falar, de repente vem uma impressora 3D aqui que pode me ajudar no meu negócio. Não, mas isso é muito caro, isso não é para minha empresa. É sim, a gente é muito especializado em pequena e média empresa, que são as indústrias que têm pessoal reduzido, são muito enxutas e que não tem, essas têm menos tempo ainda de olhar o que está acontecendo. Porque essa é uma questão muito importante, né? O que está acontecendo hoje no mundo? Tem mais gente morrendo do que nascendo. Então, inevitavelmente... vai faltar gente. Está faltando gente em todas as indústrias, né? E a nossa indústria não é diferente, né? Além de você ter menos gente no mundo, ter menos gente interessada nesse tipo de serviço manual, né? Que é o serviço que eu falei, né? Que eu gosto, é desmontar, montar. E hoje em dia a molecada está mais interessada em videogame, né? Quero fazer joguinho. O mundo evoluiu, quero ser youtuber, quero fazer podcast, né? Então o mundo evoluiu, né? Então cada vez está diminuindo, né? Gente para então você precisa da tecnologia para tirar a carga, vamos dizer, trabalhos repetitivos, né? Trabalhos que não agregam realmente inteligência no negócio, né? Para que aqueles poucos que ainda restam possam fazer mais, né? Do que realmente agrega inteligência para aquilo, né? Então hoje, por exemplo, eu tenho um inspetor, né? Ele vai lá, ele fica inspecionando visualmente um componente, né? Então chega lá 10 parafusos, ele tem que olhar 10 parafusos para ver se aqueles 10 parafusos estão corretos. Você já tem tecnologia para isso, né? Esse é o próximo projeto que já está na linha. Aqui, né? Então você com visão computacional, né? Que é você com a imagem, comparação de imagens, simples assim, né? Mas hoje em dia, assim, na nossa época era um negócio totalmente, né? Que você vai conseguir tirar aquele trabalho do inspetor. Obviamente, o inspetor, no final, de novo, a responsabilidade é dele. Então você vai ter a ferramenta, né, a visão computacional ajudando, fazendo a checagem, mas ele no final tem que olhar e falar, não, olhar pelo menos e falar, o que esse cara fez aqui tá certo, o que essa ferramenta fez tá certo, e assinar embaixo o que a ferramenta fez. Mas ele não vai precisar mais ele ficar olhando aqui do lado. E com uma acuracidade muito maior, né? Você hoje em dia tem tecnologia para reconhecer tua face, né? A minha, a sua, dela, dele é diferente, né? Sim. Né? Consegue. Imagina para um parafuso, né? Consegue identificar melhor. Legal. Finotti, a gente começou o episódio falando de uma dor da indústria, né? E depois eu quero falar sobre aeronáutica de novo, porque tem uma coisa bem legal, que uma das coisas que a gente faz aqui é exaltar o Brasil naquilo que ele tem de bom. Não está dizendo que a gente despreza tudo que ele tem de ruim, né? A gente simplesmente exalta o que ele tem de bom. E eu quero conversar com você sobre um cara que é um Silva que a gente tem na história do Brasil, que pouca gente... Então, mas antes disso, quero falar da dor
da Inditec. Então você tem uma empresa de base tecnológica pequena que faz um grande serviço e resolve uma dor aqui. O Ezequiel está falando super bem do desempenho, né? E ao mesmo tempo que o cara a empresa te sequestra, né? Usa muito do teu tempo para conseguir resolver aquela dor, né? Então é um paciente que precisa de muito cuidado, né? E ao mesmo tempo que você precisa, como você vende uma solução acessível, ou seja, pagável, que não é uma solução que vem de uma gigante pacotão caro, sim, tem a dor da tua receita, né? da tua falta de receita. Tudo isso é hipóteses que eu estou jogando para você poder falar sobre isso. Fica mesmo nessa, puxa, eu quero fazer isso, por outro lado, que é uma receita pequena para mim. É doído isso ou é coisa da cabeça do Cláudio? Eu diria que uma parte é coisa da cabeça do Cláudio, porque a gente sabe que a regra do jogo é essa. Okay. Então, quando a gente fala que tem soluções acessíveis, significa que eu tenho que trabalhar com várias empresas para compor no final essas várias receitas recorrentes acessíveis e pequenas, mas no final vários clientes. Isso gera uma receita interessante para a empresa. Mas tem um detalhe importante que é o seguinte: a gente está falando de pequena e média empresa, então não dá para ser muito diferente. Ok. Tá? Então tem muitas empresas. Tem várias empresas usando... O ticket médio vai ser mais baixo. O ticket médio mais fácil tem uma quantidade com muitos clientes, maior de vários clientes e resolvendo problemas de vários clientes. Ok. Tá? E aí tem uma questão importante que você vai desses caras grandões. Eu acho que a pequena e média empresa ficou muito acuada, ficou assustada um pouco com relação à digitalização. Até porque a 3.0 era muito cara. 3.0 a gente está falando de automação. E automação é um absurdo de infraestrutura, um absurdo de CLPs e de computadores para você colocar no chão de fábrica, robô, um monte de coisa. E vamos fazer qual que é o payback disso, quanto que isso vai me retornar. 200 Aí você anos. Faz com continha, isso é legal, isso aqui vai dar um retorno daqui 10 anos. Você fala, cara, eu não sei o que vai acontecer no ano que vem. Então aí a gente começa uma mudança de paradigma seguinte: olha, a solução, isso está no nosso DNA, a solução ela tem que gerar resultado em 60 dias. Mas é um desse tamanhozinho, ok, daquele tamanhozinho, aquela operaçãozinha, a gente tem que montar um jeito de entregar para a indústria, para ela enxergar que eu tenho um operador que tem aquelas horas dedicadas àquilo, que custa X e que ele não está mais fazendo aquilo. Então, teoricamente, você está economizando aqueles X reais por mês. Ainda tem uma ideia da pequena média empresa de que quando a gente vai fazer a indústria 4.0 eu vou aplicar conceitos, quer dizer que eu vou ter que mudar toda a minha linha de produção ou que eu vou ter que fazer uma super transformação, como esse exemplo que você trouxe da automação. Muito, a indústria, a pequena e média empresa, ela é muito assustada ainda com os orçamentos que tem do passado. E o conceito também. O que é o conceito? O conceito ele é assustador. O conceito é assustador. Eu acho que o Brasil está fazendo um bom trabalho em ter criado um estilo de indústria 4.0. Eu tenho que mencionar o Túlio, né? O Túlio trouxe aquela genial, Túlio, né? da ACAT. O Túlio da ACAT trouxe uma coisa genial, que a indústria 4.0 é música e tem vários gêneros. Então a Alemanha tem a música clássica, a gente tem o pagode. E são músicas, ambos são músicas, só que são estilos diferentes. E aqui o estilo é diferente, aqui é um estilo de muito mais resolução de pequenos problemas. Exato. Que trazem grandes ganhos, ao invés de ser uma infraestrutura absurda com planejamentos que não está acontecendo. A gente está evoluindo mais do que os caras. Mas eu queria ouvir de vocês três daí, que são os especialistas e que estão no meio disso há anos, cobrindo e conversando com pessoas da indústria. Esse tema é recorrente, né? Parece que a gente ainda não convenceu a indústria pequena e de médio porte brasileira de que a gente pode fazer indústria 4.0, ter uma linha de produção dentro do conceito 4.0 sem precisar alterar uma fábrica inteira, e sim a partir de pequenas tecnologias e transformações em alguns dos processos, como pequenos passos para uma transformação. Veja, Karen, assim, ele é recorrente, tem alguns anos que isso vem sendo conversado, mas a gente olhando, sempre fazendo comparação, a gente começa a ter ações estão dando resultado. Isso. Essa própria feira gera resultado. Aqui na frente tem isso, Indústria 360, que vocês não estão vendo, mas tem aqui na frente. Acreditem, que é um espaço exatamente para discutir qual que é o impacto estratégico, qual que é o impacto em tecnologia, qual que é o impacto em pessoas.
mas trazendo, e a gente vê cada vez mais pequenas e médias empresas vindo procurar esse tipo de solução, vindo entender um pouquinho o que é isso, e do outro lado, provedores de solução focados em resolver BOs, resolver pepinos de pequena e média empresa. Então, imagina que a gente chamou de a pequena e média e colocamos numa barra, né, de 100, tá? No começo a gente tinha 1% sensibilizado, entendendo que era para ele. Hoje a gente deve ter, sei lá, 30%. Então, continua 70% ainda não entendendo o verdadeiro uso e para que serve essa nova moda. Tem gente que ainda acha que é moda. Sim. Só que 30 já estão se beneficiando. E eu acho que grande parte disso, eu ontem falei isso, inclusive aqui, que grande parte disso, esse ecossistema brasileiro que é impressionante, que é o mais evoluído do mundo de inovação aberta industrial, que são pequenas empresas resolvendo grandes problemas, na prática. E que não existe coisa parecida no mundo. É quase então, se eu pego uma startup, por exemplo, que foi o que você trouxe ontem e lembrou agora, então é quase como eu estou vendo uma empresa irmã, então um porte menor, próximo a mim, então parece que a gente pode falar de igual para igual, do que eu pegar uma grande empresa, eu sendo uma pequena, média, e falar, não, qualquer coisa que essa grande empresa vai me vender, eu não vou ter condições de tancar. Então, é o Ezequiel indo numa feira, num seminário, olhando para uma empresa que é parecida com ele, que ele troca ideia e tal, e falando, cara, eu adotei. Ele fala, isso aqui serve para mim. Diferente de olhar para a Embraer, que para a Embraer ficar fazendo, cara, isso não é para mim, isso é para a Embraer. Eu acho que o incremental, né, que a gente falou, né, o pouquinho de cada vez, né, é o que faz a diferença. Então, não adianta você querer ganhar um jogo numa bola só. Né? Você tem que ganhar um jogo ali, né, passe a passe. Passe né? a passe. Você não vai ganhar num tiro só. Então, né, essa é que faz a diferença. E às vezes você fica procurando aquela jogada que vai ganhar bala de prata, né? E você não sai do lugar. Então, por isso a gente colocou a meta lá, né? Cada 2 meses gerar uma melhoria com tecnologia, né? Usando a indústria 4.0, coisas pequenas, né? Que cabem no nosso dia a dia, cabem no nosso regulamento, cabem no nosso bolso, né? E que faça a diferença. Lá na frente, né? Quando você pegar cada 2 meses ter uma dessa, no ano você teve 6, né? 6 vai fazer uma baita diferença. E resolvendo pepino de gente que está lá na ponta, exato. Chão de fábrica. E aí depois, né? Como são coisas fáceis, né? Simples e baratas, ampliar isso para os outros players, para os outros... Para a cadeia, né? Para a cadeia, fazer fornecimento, até para os seus competidores. Você chega para o competidor e fala, caramba, eu implementei isso daqui, né? Por que você não implementa também? No final do dia você está melhorando a segurança, né? E o rendimento, a performance da tua indústria. Quanto a tua indústria estiver melhor, a competição da tua indústria estiver mais igual, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Né? E voltando de novo para a questão da mão de obra, do ser humano, né? De novo, está faltando recursos para todo mundo, está faltando gente para todo mundo. A hora que você consegue todos os competidores com um rendimento melhor, trabalhando melhor, tendo a tecnologia do seu lado, você vai ter gente suficiente para todo mundo. Né? Queria falar do Silva agora. Nós temos 2 grandes personagens na aviação. O primeiro é Santos Dumont. Sim. E o segundo é Osiris Silva. Santos Dumont a gente celebra bastante ele. Osiris Silva ainda não. E eu queria que... Dentro da nossa indústria, existe uma bolha. Existe uma bolha. Realmente ele é muito exaltado. Então, eu queria que você aproveitar essa oportunidade, usar essa plataforma que eu botei 4.0 para você contar a tua visão de quem é Osiris Silva e o impacto que ele tem causado, né, em nós brasileiros, no mundo. E também falasse sobre por que a APS não é brasileira, porque tem tudo para, se a gente pegar Alberto Santos Dumont, se a gente pegar Osiris Silva, a APS tinha que ser brasileira. Sim. Então, fala sobre isso, porque eu gosto de mostrar esses grandes cases brasileiros que a gente parece que insiste em não contar, né? Então... Sim, somente dentro da indústria aeronáutica, né, que o Brasil, hoje você compara com o resto do mundo, né, é o 3º país do mundo, né? Em termos de indústria aeronáutica, você tem a Boeing nos Estados Unidos, a Airbus na Europa. Né? A Airbus não é de um país. Não é de um país, né? E você tem a Embraer no Brasil, sendo a 3ª maior fabricante de aviões do mundo. E lá fora a gente sabe, né? Tem muita ajuda de governo, E a Boeing que se cuide. E a Boeing que se cuide, porque a Embraer... O jogo virou, bebê. Exato.
como começou isso tudo? Começou com Osiris Silva lá atrás, né? Com Pra Bandeirantes. gente, né? A gente que é engenheiro, pô, um cara visionário que nem ele, né? Que enxergou esse futuro. Imagina isso na década de 60 lá atrás. 60, né? né? Você não imagina uma coisa dessa, né? E hoje aonde que tá, né? Então, realmente é um visionário, né? Se não existisse, né? Se fosse esse brasileiro, né? Engenheiro, que lá atrás batesse o pé e falasse, vamos criar uma indústria aeronáutica no país, vamos fabricar avião no Brasil. Hoje talvez eu não estaria aqui falando sobre, Certamente. sobre esse Ele foi mercado. contra tudo e contra todos no momento em que ele peitou o negócio e fez acontecer. Exato, provavelmente em vários países do mundo, nesse exato momento, tem vários Osiris Silva tentando fazer a mesma coisa que ele fez, né? De novo, é um ser humano, né? Não existe um brilhante em cada um. Existem várias pessoas brilhantes, mas nem todos conseguem chegar no final, né? E ele conseguiu por conta disso. Persistência, resiliência, né? Muita briga, muita luta, Ousadia. né? Ousadia, né? Que eu Lembrando, tá? Para quem não entendeu, ele fez tudo isso durante o regime militar. acho- mais essa aí. Era tudo contra tudo e contra todos Exato, mesmo. exato. Você não concorda? Essa não é uma pergunta. Eu vou afirmar. Essa história é muito mal contada, né? A gente podia aproveitar muito mais dele, né? Vivo. Sim. Eu acho que dentro da nossa indústria, né? A gente tem muito acesso, até porque ele ainda está vivo, então, né, quem tem a chance de conversar com ele e ter isso. Mas é o que você falou, é uma bolha, né? Eu acho que isso merece ser divulgado, merece ser apresentado, né? Porque isso pode gerar, Inspiração. funcionar inspiração para outros. Se ele tivesse 1% mercados. da mídia do Neymar. Exato. Eu costumo falar, né, que o Brasil, né, pelos recursos que o Brasil tem, né, pelo potencial que o país né, era para a gente ser 2 vezes com a China. Eu acho que a gente está atrás da China não é por falta de recurso ou por falta de gente. Acho que falta um pouco de inspiração. Inspiração, né? concordo. Talvez se a gente tivesse mais uns 3 Osiris Silva no Brasil. Ou né? uma história melhor contada dele. Mas é melhor Porque contada. essa questão do Osiris é o seguinte, pessoal, quem conhece, quem escuta ou lê um pouquinho da história dele, a história da Embraer, fica apaixonado e quer falar, eu queria ter trabalhado com ele, queria conhecer, quero conhecer, que está vivo ainda, e eu vou querer fazer o que ele fez. Porque é inspirador, a história inteira da época do Bandeirantes, do projeto do Bandeirantes, o que ele fez para colocar aquele negócio voando, é fantástico. Foi o precursor Que de foi o que aconteceu com a mercado Embraer, que hoje é o exato. 3º maior do mundo. Não é o primeiro, porque os outros têm muito mais dinheiro, a verdade é essa. Eu vou mudar um pouquinho a pauta, mas é que você trouxe uma questão que ficou Deixa a gente ficar falando de rodando avião, é aqui, legal. né? Mas ainda é sobre avião. E Na pede uma verdade, é referência sobre para mim no cadeia. fechamento, tá? Que eu quero trazer uma referência. Tá ótimo. Você trouxe, Ezequiel, os 3 grandes mercados, né, dentro do setor aeroespacial ou aeronáutico, e trouxe a Embraer, então, como 3º global, a cadeia. E lá no início, você tinha dito sobre a APS ainda num processo de papel. Sim. Toda vez que eu escuto que uma indústria, uma fábrica ainda está transformando esse processo de papel, vem um contraste muito grande quando a gente tem uma grande empresa que acaba alimentando toda uma cadeia. E a minha dúvida daí vem a partir disso. A cadeia em torno da Embraer, ela tem esse nível de qualidade tecnológica, tem esse alto nível que acompanha a essência da Embraer e o que ela representa globalmente? A gente tá por causa desse, eu te pergunto por causa desse contraste, usando o exemplo que você trouxe do papel dentro da fábrica. É uma conversa até que eu e o Maurício a gente teve, né, outro dia aí, né, a gente conversando. Você pega o produto final, que é um avião, né, um helicóptero, talvez seja uma das máquinas com mais tecnologia embarcada que existam no planeta, né? Um foguete, né, espacial, né? Tem muita tecnologia ali. Mas o que está para trás, né, acho que muito por conta da regulação, né, da questão da segurança, de você
querer que as coisas sejam feitas certas, né? Então você acaba fazendo com que isso ainda seja, a evolução tecnológica seja mais lenta. Porque você tem que seguir uma regulação, você tem que seguir um padrão que foi estabelecido há 20, 30 anos atrás, que tem sendo desenvolvido com o tempo, mas tem uma demora para você aprovar esses novos padrões, pela questão da segurança. Então você não consegue mudar um processo do dia para a noite, porque você tem que testar até o fim que aquele processo não vai impactar num acidente aéreo lá na frente. Então isso faz com que muitos dos processos ainda sejam processos não tecnológicos, vamos dizer assim. Não que não seja com qualidade, não sejam seguros, mas é o que o Maurício fala, né? Então, processo que você hoje, né, demora, sei lá, 3, 4 dias e gasta milhares de homem-horas para fazer, né? Com tecnologia você faria em menos tempo, com mais até acuracidade, com mais segurança de que vai estar sendo feito certo, corretamente, né? E com menos mão de obra emplacada, né? Vestida ali. Então eu acho que a gente tem que chegar nesse meio termo, né? Não perder a questão da segurança, obviamente, né? Que isso é o mais importante no final, né? Mas não deixar de ter inovação, de ter tecnologia, que é isso que a gente está buscando, né? Então assim, por isso que a gente não entra com soluções gigantescas, porque essa solução gigantesca, para ela ser aprovada, ser testada e chegar lá no final e falar, não, isso aqui não vai causar um acidente. Já passou. Quando você tem outra aprovar mais ela, tem já outra tem melhor. Outra melhor. Então tem que ver aqueles processos que não vão impactar na segurança final, né, que você pode mudar muito mais. Essa é a minha visão disso. No fundo, a gente vê o tamanho da oportunidade, né? Se a gente tem tudo, muita oportunidade. tem muita oportunidade, Tem muita porque oportunidade. nós somos então o top 3 de produção de aviões, podemos avançar muito. Exato. Se a gente conseguir equilibrar E eu mais te falo, essa questão. não é só o Brasil, não. Isso Não, eu sei. é mundial. global. Né? Não é só a Embraer, na Boeing, na Não, Airbus. não, eu é a concordo mesma 100%, coisa. até porque o penso na regulamento é cadeia global. inteira. A cadeia O toda, regulamento é global. global. É muito parecido. Exato, né? Muito parecido. Os padrões são padronizados globalmente. Globalmente. Então, mas quer ver que coisa interessante? A gente está falando de uma cadeia global, uma cadeia de fornecimento, que hoje a gente tem, por exemplo, Embraer. Tem os fornecedores ali na região, brasileiros, fornecedores fora. A gente tem uma chance aqui de pegar esses fornecedores brasileiros com adoção de tecnologia e torná-los Globais. mais produtivos do que o pessoal que está nos Estados Unidos, o pessoal que está na Europa. E aí tem todas as vantagens que a gente tem no Brasil de flexibilidade, de atendimento. Então a gente está com uma chance de ouro na mão de internacionalizar empresas brasileiras que atuam no setor aeroespacial, dada essa carência ou essa, diria, falta até de produtividade. Então seria a nossa pouco nesse criatividade. segmento. Muito legal. Sem perder a segurança. Sem perder exatamente toda a regulação que existe e é necessária. E o contraponto disso, né, que está surgindo agora, como todos os mercados, é a China. A China está aparecendo um fabricante de aviões na China, né, que não atende às mesmas especificações, os mesmos padrões ocidentais, vamos dizer assim, a China tem os seus próprios padrões, né, e que está desenvolvendo muito rápido, porque lá a questão de inovação, tecnologia É outro ritmo. É outro ritmo. Aham. E a aviação está seguindo o mesmo ritmo lá. Porém, eles não conseguem emplacar os produtos deles No Ocidente. no Ocidente porque não seguem essa padronização. Então, por exemplo, o avião chinês, que é o Comac, que é o C-919, até hoje ele não tem nenhum operador no Ocidente porque ele não consegue certificar essa aeronave. E ele voa além da China? Hoje só na China. Então o ele mercado fica chinês no- é gigante. é. Eles estão tentando, inclusive no Brasil, certificar esse avião, mas a dificuldade está nisso. Como eles seguem outros padrões, outros requisitos lá, né? Para você ocidentalizar isso, vamos dizer, né? É mais difícil. Eu tô rindo aqui porque todo mundo está acompanhando, quer dizer, a bolha está acompanhando a Boeing, né? Sim. O fracasso da Boeing, por isso que eu falei, Boeing se cuide. E é interessante a gente falando de segurança, a Boeing falhando miseravelmente em segurança e a gente dizendo que existe um protecionismo da qualidade, mas na verdade, sendo questionado pela China, mas na verdade um dos grandes players protecionistas está indo Exato. muito mal nisso, Exato. quer dizer, é muito louco tudo que está acontecendo. Na verdade, né? No final do dia é ser humano.
Não adianta você criar regras, criar requisitos e o ser humano não seguir. A verdade é essa. Ou não ter estímulo para seguir, né? Não tem estímulo para seguir. Por isso a tecnologia é importante. Voltando aqui, né? De novo, não estou querendo fazer propaganda, pelo amor de Deus, mas a hora que você consegue ter a medida lá, não ser mais anotada ou mesmo num cartãozinho, mas ser num sistema com sensores que está tomando os dados, jogando num servidor, né, numa plataforma, num software, né, que não é administrado pelo operador, mas sim por uma empresa que é certificado ISO 27000, né, que tem todo o controle, né, você está melhorando, está tirando do ser humano e colocando para a tecnologia tomar conta. Ótimas notícias. notícias. É segurança. Senão não adianta, você vai criar um monte de regra, vai criar um monte de requisitos e o ser humano vai achar jeito de burlar aquilo. Claro. Quer ver, por exemplo, uma das coisas da regulação, né? Então, que é o double check. Então eu emito um laudo e não é você que assina, tem uma outra pessoa para olhar se aquilo está ok para assinar. Então a gente está falando de 2 mãos de obra para isso, para uma operação. E quando a gente fala de sistemas digitais, baseados na ISO 27000, que é a norma que fala que trata de segurança de informação, você está falando, não. O seu sistema, ele não permite qualquer tipo de alteração. E se for tentada alguma alteração, está rastreável exatamente o que aconteceu. Tem que ter log. Legal. Então você tem muito mais, um critério esse muito é um maior. exemplo bem prático de como você consegue implantar tecnologia sem ferir a regulamentação que está e ainda aumentar a segurança. É verdade, Você está aumentar a colocando segurança, claro. mais segurança, com outra regulamentação, que é uma ISO 27000, que provavelmente na indústria farmacêutica, na indústria... É de segurança da informação. que você acaba trazendo para o teu mercado. Então, Legal. Isso é importante. Agora, se você ficar focado, esperando achar um tiro de prata para resolver todos os seus problemas, você não vai ter esse tipo de interação e trazer outras soluções que estão funcionando em outros mercados. Né? Essa é a questão da inovação. Da inovação incremental. Incremental, Nesses segmentos mais regulados, a inovação incremental ela dá Funciona resultado, bem. ela funciona muito bem. Pessoal, a gente está chegando ao Pedindo a final conta. aqui, a gente está quase E não teve cerveja, só para deixar claro. quase aqui tentando tirar a Boeing da tríade Quase ali, quebrando né? a Boeing. Achando as soluções para a gente ganhar. Eu tô pensando em comprar a Boeing, inclusive, esse tá? ranking. Tá bem Bom, barato. a gente sempre finaliza então com algumas dicas dos nossos convidados. Eu vou querer abrir também para o Cláudio, que pediu a palavra também, para dar uma dica de leitura ou algo que vocês estejam assistindo, consumindo, que seja interessante, seja a respeito do tema que a gente tratou, seja um tema que esteja movendo vocês pessoalmente, um livro, uma série, um filme, para compartilhar com quem está assistindo ou ouvindo a gente. Como eu sabia da pergunta, eu vou começar enquanto vocês vão pensando, tá? Eu preciso lembrar o nome do livro. Vamos lá. Três sugestões, tá? Primeiro, assista qualquer palestra do Osiris Silva que está disponível no YouTube. Se você não chorar, você não viveu direito. Tá? E o que mais me chama a atenção, toda a palestra dele ele fala do Zico. O Zico era um amigo dele e ele fala, vocês acham que eu sou bom, você tem que ver o Zico. E o Zico morre. Mas é impressionante o quanto ele se refere a esse cara. E eu fico, será que esse cara existiu mesmo? Entendeu? Porque é impressionante isso. Então, qualquer palestra do Osiris Silva que tem no YouTube é impressionante. O Voo do Impossível foi um documentário feito pela Embraer, que é uma animação que conta a história da Embraer em 15 minutos, se eu não me engano. Impressionante, eu sempre cito porque é muito emocionante e traz a inspiração, Ezequiel, essa questão de, puxa, existem Silvas que mudam o mundo. Sim. E o Osiris é um deles. E Ayrton é outro, então, bem legal. E para quem não entendeu o contexto do rolê da Boeing, tem um documentário no Netflix que traz a questão da qualidade da Boeing, ou da falta de qualidade da Boeing, a influência que houve quando houve a joint venture recentemente, e a mudança do CEO e tudo isso, e o quanto finanças superou a engenharia, né? Porque era um jogo que a engenharia da Boeing sempre foi referência, nós, né, da Escola de Engenharia sempre tivemos a Boeing como referência, de repente o jogo virou muito mais finanças, e aí aconteceu o que tem acontecido. Então acho que é legal a gente perceber isso também, que a gente tem
essa característica, muitos, né, de nós temos essa característica de ficar falando mal do Brasil, mas veja, uma das maiores reputações da engenharia sendo destruídas por ganância. Porque para mim a Boeing nada mais é do que uma empresa extremamente gananciosa que perdeu a mão, perdeu a fórmula ali do sucesso dela. Então estão aí as minhas contribuições. Finotti. Tem um livro que eu guardo muito, chama Blink, que é A Decisão no Piscar de Olhos, é do Goodwell. E ele fala bastante sobre que em alguns casos chama sexto sentido, ou seja lá o que for, mas na verdade é o seguinte, quando a gente é criancinha, a gente não tem muito paradigma, não tem muito filtro, a gente tem um sexto sentido melhor, então a gente olha alguma coisa e fala, isso faz sentido, então eu não vou por aqui, porque isso aqui, esse caminho é melhor. Quando a gente vai ficando mais velho, começa a ter paradigmas, a gente deixa de escutar o eu interior. Então, leiam esse livro e a gente começa a repensar as pequenas decisões que a gente toma no dia a dia. Legal. Isso me lembrou aquele texto lá que eu li pra vocês. Isso aí. Né? Exatamente. Legal. Exatamente. Sim, eu estou numa fase da vida que todos esses livros de negócios, de autoajuda, hoje em dia, não que eu seja contra, mas não é o que eu estou buscando. Eu estou hoje muito mais buscando livros de saúde, né? Porque estou numa idade que... Você já destruiu a saúde, agora você precisa... preciso... Trabalhou o suficiente, agora leu bastante negócios para correr atrás do atraso, agora. né? Então, assim, então tem um livro, né? Que acho que todo mundo deve estar lendo esse livro, que já é um dos best-sellers, que é o Outliver, né? Do Peter Attia, né? Que fala de uma maneira diferente de você olhar a questão da saúde, né? Ele fala até, né, medicina 2.0, medicina 3.0, até trazendo um pouco a analogia com a indústria 4.0, né? Que tem tudo a ver, né? Então ele fala, ao invés de você esperar para ir tratar um câncer, né, por que não trabalhar para você não ter esse câncer lá na frente? Trabalhar na causa, né? Na causa, né? Então é a mesma coisa aqui, né? Então não adianta a gente ir atrás de uma solução para uma dor grande, né, das indústrias, das empresas. Todas as empresas têm uma dor grande, mas às vezes você tem várias dores pequenininhas que você pode estar tratando, né, antes que ela vire uma dor maior, né? Então vamos tratar essas dores pequenininhas com os incrementais, usando tecnologias simples, acessíveis, né, e ganhando cada 2 meses, um mês, cada dia que seja, né, algo melhor, né, menos tempo, menos dinheiro, mais qualidade de saúde, né? Gastando saúde das pessoas, voltando por Peter Attia, e a gente poder cuidar do que realmente interessa, que é a qualidade de vida. Que é a mesma lógica da visão holística que o professor falou, né? Exato, de se afastar e olhar junta tudo, né? E no final trazer pra gente, né? O ser humano, que é o mais importante, eu acho, né? Que é você ter tempo para cuidar da tua vida, né? Hoje em dia a gente gasta muito tempo, eu principalmente, acho que fiz muito disso na minha vida. Vive para trabalhar ou trabalha para viver, exato, afinal de contas. Exato, né? E às vezes não é que você trabalha, né? Não quer dizer que você faz trabalho de formiguinha que está gerando resultado. A tecnologia está aí para te ajudar nisso e você gerar resultado de outras maneiras, de maneira mais inteligente. E sabe quem agradece muito esse novo pensar e agir do Ezequiel? Benjamin e a Laura. Exato. Foi isso que fez mudar bastante. Bem-vindo à crise da meia-idade. Exato. Vai chegar e assim mesmo, isso faz parte do jogo. É isso aí. Fechou? Fechou, gente. Muito obrigado. O papo foi espetacular. Excelente. Até a próxima, gente. Você acompanhou o Boteco 4.0, que tem apoio da Vertical Manufatura 4.0 da ACAT e do canal Indústria 4.0. Curta e compartilhe nosso conteúdo, disponível no Spotify, YouTube e LinkedIn.